Olá, você acompanha conosco, a partir de agora, uma conversa sobre redução da maioridade penal. O tema é recorrente aqui na casa. Aqui no Senado trata-se do assunto com frequência. E quem conversa conosco é o senador Jorge Viana, que está apresentando um projeto de lei que trata da redução da maioridade penal através de alterações do ECA. E também em casos específicos, né, senador? Eu, no fundo, eu não estou propondo uma alteração na maioridade penal, até porque tem um debate muito grande no país, e eu não quero entrar nesse mérito, sobre se é cláusula pétrea ou não. Essa questão da maioridade penal, ela entrou na legislação brasileira com o Código Penal de 1940. Depois, na reforma de 84, ela foi mantida, e a essência é o seguinte, está escrito na lei: olha, uma pessoa com menos de 18 anos não pode responder pelo crime que pratica. No entanto, a sua intenção ao apresentar esse projeto é reduzir a sensação de impunidade no país, né? Sem dúvida. A Constituição de 88 absorveu e incluiu no artigo 228 que a maioridade penal é de 18 anos, ou seja, só pode ser responsabilizado criminalmente quem tenha mais de 18 anos. Eu estou apresentando uma proposta de mudar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Eu sou parte da comissão da reforma do Código Penal. A criminalidade no Brasil é algo vergonhoso, é de uma brutalidade, são mais de 50 mil assassinatos por ano. E eu estou apresentando uma proposta bastante objetiva. Quando for praticado por um menor de idade um crime hediondo, o período de internação socioeducativa dele não será de 3 anos, como é hoje no ECA, passaria para 8 anos. Por quê? Porque nós estamos pondo também no Código Penal que a prisão mínima será de 8 anos para crime hediondo, no novo Código Penal. E a internação deveria ser também de 8 anos. Coerente com a revisão do Código. E aí a gente resolve algo, porque aí eu só faria uma alteração. A proposta que eu estou fazendo é de alterar a Lei 8.069, que é uma lei de 1990, que cria o ECA. Eu só alteraria mudando de 3 anos para 8 anos e deixo bem claro que o período da internação de ressocialização que o jovem tem que estar submetido, ele vai ter que ser cumprido num sistema diferenciado do sistema prisional convencional. Ou seja, ele não vai para uma prisão comum. Ele fica até os 21 anos no que nós conhecemos hoje, cumprindo a sua internação, e de 21 anos até os 26 anos ele teria que estar numa internação, um sistema socioeducativo diferenciado também, construído pela estrutura do Estado brasileiro. Ou seja, mantém o espírito do ECA, uma vez que são medidas socioeducativas. Ele não passa a cumprir uma pena depois de atingir a maioridade. E, no entanto, ele não fica numa convivência prolongada com outros menores. E eu mantenho, inclusive, no artigo 121 do ECA, eu mantenho, no seu parágrafo 3º, o período máximo de internação não excederá os 3 anos, exceto com relação a atos infracionais equivalentes a crimes hediondos, sendo, nesses casos, de 8 anos. Então, o período de internação será de 8 anos quando nós tivermos um crime hediondo praticado. O que se espera com isso é diminuir o assédio que há. Há um assédio, aos menores, né? O crime de juvenil está muito, muito, muito vinculado a drogas, ao desajuste familiar, independente de classe social. Às vezes as pessoas dizem, não, é porque é pobre, ou é porque é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Do rico ao pobre. Quando tem uma família desajustada, isso às vezes cria um ambiente que propicia o surgimento da violência. Mas muito, muito vinculado à droga. Nós temos que mexer na legislação de droga nesse país, do tráfico de droga, porque há um relacionamento direto, isso as estatísticas mostram. Agora, o mais grave é que nós estamos tendo um crescimento de perto de 14%, 15% nos crimes praticados por jovens, e quando você tem, nos crimes praticados por adulto, um crescimento de 5%. Nossa, então, nós estamos destruindo o nosso futuro, a nossa juventude, as famílias. E isso também tem muito de impunidade, né? Tem bandidos, chefe de quadrilhas que instrumentalizam um menor. Olha, se você for pego, tu vai ficar só 2 anos, vai ficar só 3 anos, e depois num sistema de internação socioeducativa, e assim
Então, nós vamos ter que também endurecer e combater fortemente a impunidade. Eu não tenho dúvida, não será só isso que vai resolver o problema, mas nós temos que ter uma ação de um melhor trato da questão da violência, de cuidar da nossa juventude. A nossa juventude não pode ter como porta aberta os bares só. Nossa juventude tem que ter como porta aberta o esporte, a cultura, o lazer. Nós temos grandes avanços no país de 0 a 12 anos. Com o próprio ECA, com as políticas que nós fizemos, estamos fazendo. Isso é um fato. Mas de 12 a 18 anos, a nossa juventude não tem, nem por parte dos partidos, nem por parte dos governos, o tratamento que deveria ter. Agora, nós temos um fato consumado. Ou seja, temos que combater a violência e criar políticas, tudo simultaneamente. E essa coisa da menoridade, também, para mim, não pode ser vista assim como um tabu. Eu não estou entrando nela, mas veja só, o Brasil são 18 anos, a maioridade. Mas na Europa, países como Inglaterra, 10 anos. A partir de 10 anos, a Inglaterra entende quem comete um crime está apto a responder por ele. Está apto para responder por ele. Obviamente, na dose certa, nas medidas certas. Deve ficar também num sistema carcerário diferenciado, com certeza. Né, senador? Na Escócia, 12 anos, na Holanda, 12 anos. A França acabou de reduzir a maioridade para 13 anos. Então, esse é um debate que... Mas, como o senhor lembrou, são países que têm outras políticas sociais. Sem dúvida. Que dão acesso à estruturação do jovem. A Alemanha, né, são 14 anos, a Itália são 14 anos, na Dinamarca são 15 anos. E você tem uma situação, aqui no Senado mesmo, tem uma PEC do senador Aloysio Nunes Ferreira, PEC número 33, ela propõe a relativização da presunção legal de que o menor de 18 anos sempre são inimputáveis. E o que é isso? Ele fala o seguinte: o Ministério Público, apenas nos casos de crimes hediondos, tráfico de droga, terrorismo e tortura, assim como nos casos de reincidência em lesão corporal grave e roubo qualificado, poderá apresentar, durante a tramitação do processo penal, um incidente de desconsideração da imputabilidade com evidências técnicas. Ou seja, você tem provas técnicas do crime, não há nenhuma dúvida, o Ministério Público apresenta e diz: não, esse aqui tem todas as condições de receber a pena. Isso será dado nesse caso. É uma PEC que está tramitando aqui na casa. Começa que é PEC, é diferente do projeto de soltoria, que é mas projeto mesmo de assim, lei. A tramitação já facilita. Alguns vinculam que é o direito individual do cidadão, vai gerar polêmica, que é o artigo 5º, e aí geraria polêmica. Eu estou preferindo fazer essa alteração no ECA. É um tema complexo. Nós não podemos ficar de braço cruzado. Tem levantamentos aqui do Jornal o Globo, da Folha de São Paulo. Os números são assustadores. O crescimento do crime juvenil é algo que tem que nós todos acendermos a luz vermelha. São as famílias que estão correndo perigo. É o futuro do país. O jovem é o futuro de amanhã. E nós estamos, de alguma maneira, desprezando nossa juventude e, com isso, estamos correndo um risco de pagar um preço muito caro. Já estamos pagando. Com certeza. Senador, por essa proposta que o senhor faz, essa proposta de lei, ele acaba com a ficha, vamos dizer, com a ficha limpa, quando ele completa a medida socioeducativa, ele não fica fichado, ele ainda continua sendo para o sistema, para o Código Penal. Ele, a partir do momento em que ele completou a maioridade penal, completou a medida socioeducativa, foi para a sociedade, ele já é fichado, vamos dizer assim? Não. Ou ele seria um réu primário? Isso está mantendo. Isso também está mantido. Está mantido exatamente para não criar nenhum questionamento de inconstitucionalidade. Tá certo. O que eu estou alterando preservou realmente. É que a internação socioeducativa é fixa no limite de 3 anos. Tá certo. Nos casos de crimes hediondos, 8 anos. E num sistema de internação socioeducativa diferenciado. A partir da maioridade. A partir de 21 anos de idade, até ao máximo de 26 anos. Porque se cometer um crime hediondo, então vai passar os 8 anos e, óbvio, sempre vai dar, no máximo, até os 26 anos. E nesse período ele tem que estar num processo de internação socioeducativa. Mas ele seria separado do que nós temos hoje, porque com mais de 21 anos, não tem nenhuma dúvida que esse adulto influenciaria muitíssimo aqueles que estão no processo socioeducativo. Porque aí tem um outro dado. A reincidência no sistema
de internação para ressocialização e socioeducativo é de 20% voltam ao crime. 80% não retornam. É um número bem interessante. Já no sistema prisional convencional, ao contrário. Você tem 80% de quem vai para as cadeias volta a cometer crime. E apenas 20% não. Então, você pôr um jovem que está pagando sua pena, que não está ficando na impunidade, aí seria o fim. Tem mais chance de ressocializar ele. Não teria nenhuma chance de ressocializar. Então, daí, na minha lei, teria que se criar um sistema de internação, de ressocialização, que seria levado adiante para jovens de 21 a 26 anos, no cumprimento dessa internação de 8 anos. Está aí a proposta do senador Jorge Viana, que altera essa questão das medidas socioeducativas para tentar reduzir a impunidade e o assédio sobre os menores. Como que tramita esse projeto a partir de agora, senador? Bem, eu dei entrada hoje, agora ele vai seguir nas comissões da Casa. Constituição e Justiça, com certeza. Certamente vai parar também, e eu espero que seja absorvido o quanto antes pelo senador Pedro Táxi, que é relator da medida do Código Penal, porque a recepção dele, não no Código Penal, mas como um complemento, numa alteração no ECA, que possa dar um certo sentido às mudanças que estamos fazendo no Código Penal, acho que seria importante. Mas, obviamente, vai passar em todas as comissões, vai receber todas as críticas, mas eu espero com isso estar dando uma contribuição também para que mudemos essa realidade que nos envergonha a todos. Obrigada pela sua presença, senador, no nosso programa. A você que nos acompanha, só para encerrar, nós estamos gravando essa entrevista no dia 31 de novembro. Então, a perspectiva é que daqui para frente a tramitação comece na Casa. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas. Ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.